E o Marcos Mion, que está enfrentando uma derrocada. E na tarde de hoje, gente, ele foi desmascarado por conta de uma desinformação que ele acabou passando. Pois é, vou te contar melhor totalmente essa história a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já vai clicando nesse like aí para me ajudar, pelo amor de Deus. Não custa nada, de graça. E você dá o maior apoio aqui pra gente. E claro, eu quero saber de você, no seu comentário. Vocês gostam do Marcos Mion? Você gosta de acompanhar ou acha que o Mion, assim, tipo, já deu o que tinha que dar, cara? Tá chato, perdeu a graça, tá monótono? Já vai deixando seu comentário aí. Seguinte, gente, eu informei na nossa live da tarde que o Mion entrou numa polêmica, né? Ele tava ali falando, ele foi detonado na realidade por partes de usuários, por quê? Ainda na data de ontem, o Mion fez uma sequência de stories falando sobre os atletas não pedirem, ficarem pedindo desculpas por perderem os Jogos Olímpicos. Mion foi lá, rebateu e falou: gente, atletas, parem de pedir desculpas. Quem tem que se desculpar é o governo, que não investe no esporte. Esculhambou lá o governo. Obviamente foi uma indireta ali pro Lula, né? Atual governo. Bom, ele diz que não. Atualmente tá lá dizendo que não. Mas acontece que, ainda ontem, os usuários da web começaram a detonar o Mion, falando: ô Mion, você que é apoiador do ex-presidente Bolsonaro, se lembra, ou se esqueceu na realidade, né, que foi Bolsonaro quem acabou com o Ministério do Esporte. E aí as pessoas começaram a chamar Marcos Mion de hipócrita. Só que, gente, não bastasse isso, o que o Marcos Mion começou a falar lá nos stories estava completamente errado. Marcos Mion passou uma desinformação. Eu vou trazer aqui, ó, uns dados que o UOL fez uma checagem das informações ditas pelo Marcos Mion. E, gente, tá tudo errado, tá? Ele teve os dados ali, ele na realidade distorceu todas as informações. Olha só, matéria do UOL. Eu acho isso daqui muito feio, na minha opinião. Um apresentador da Globo do tamanho do Marcos Mion está estampado na cara do principal portal do país como Mion distorce dados de salários de atletas. A média não é de R$2.000, como o Marcos Mion havia falado, que ontem ele estava lá revoltado, né? Dizendo que um atleta aqui no Brasil só recebe R$2.000. Complicado, né? Lá no vídeo, gente, o Mion disse que ele usa como fonte da informação, esse salário de R$2.000, o site salários.com. O problema é que o UOL foi conversar com o salários.com, inclusive com um representante do portal. E a própria fonte, o próprio site, desmente o Marcos Mion, falando que não é essa informação não, que ele olhou errado, tá? Porque olha só, aqui diz o seguinte, que lá no site mesmo, o UOL o próprio UOL foi conferir e a média geral de um salário de um atleta é de R$4.580. O UOL confere e um representante do site ainda afirmou que esse valor não considera nenhum adicional salarial como bônus, comissão, hora extra, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, nada do tipo. Somente mesmo o salário base registrado em carteira ou no contrato de trabalho entram na amostragem colocadas aí pelo site. Então, assim, o Marcos Mion, ao dizer lá que um atleta ganha apenas R$2.000, é mentira, porque a informação não é de R$2.000, e sim de R$4.000. E fora a consideração. Então, assim, hora extra, periculosidade, insalubridade, adicional noturno, tem tudo isso que vai somando, e o atleta ali consegue ganhar um pouquinho mais. Não é uma grande coisa, mas já consegue ganhar um pouquinho mais, né? Bom, outra coisa que também segue no que o Marcos Mion falou, que é totalmente errado, ele diz que o atleta aí ganha R$2.000 e na realidade a Bolsa Atleta, gente, para quem está nas Olimpíadas não é disso não, tá? Olha só. O atleta de base, ele ganha 370. O estudantil, 370 também. O nacional, 920. O internacional, 1.850. O olímpico e o paralímpico, 3.100. E o pódio, de 5.000 a 15.000 reais.
No caso das meninas da ginasta agora, a Rebeca, a Flávia, a Júlia e tal, todas elas ganham acima de 15 mil reais, porque estão lá no patamar mais alto, chegaram no pódio, então elas ganham este salário. Olha, e ele esquece também de mencionar que o programa teve cortes em 2018 com o Michel Temer e que foi ali completamente esquecido pelo governo Bolsonaro quando acabou com o Ministério do Esporte lá em 2019, quando acabou com o Ministério do Esporte. Teve uma queda de 17% no total. E esquece de dizer que foi o Lula quem reajustou o valor após 14 anos parado, sancionando uma lei que aumentou em 10% o benefício dos atletas recentemente. Olha, e aí, gente, que vem o negócio, sabe por quê? Porque não adianta vocês estarem aqui, podem estar comentando, achando os comentários de vocês, mas assim, são dados reais. É tão real, mas tão real, que a própria assessoria de imprensa do Marcos Mion fez questão de concordar e já usaram como justificativa dados desatualizados. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Dados desatualizados, diz a assessoria de Marcos Mion. Em nota ao portal UOL, a assessoria do apresentador reconhece o erro e diz que o salário correto em julho de 2024, segundo o site, é de R$ 4.580, tá? Ou seja, gente, a informação realmente que o Marcos Mion passou ontem, que ele quis lacrar, estava errada. Marcos Mion passou uma informação errada, uma desinformação. E que, nessa nota aqui da assessoria, diz que os dados estavam desatualizados. Mentira, porque o próprio cara do site falou, ele que olhou errado, porque tá lá no site, tá tudo bem explicadinho. Marcos Mion que deu talvez ele tenha olhado a linha de baixo, se confundiu e passou a informação completamente equivocada. Bom, gente, agora lá nos seus stories o Mion também tá lá falando que não foi uma indireta pro Lula não, que as pessoas tiraram de contexto, que não foi isso que aconteceu. Aqui, olha, o que eu tenho para dizer para vocês é que o apresentador Marcos Mion, ele enfrenta uma derrocada na sua carreira, tá? Uma arranhada na imagem que eu ouso a dizer e ouso a comparar com algo parecido com o Rodrigo Faro. O que acontece com o Rodrigo Faro na Record é mais ou menos o que acontece com o Marcos Mion neste momento em sua carreira. As pessoas começaram a se enjoar do Mion, começaram a achar que ele não apresenta absolutamente nada de novo. E neste momento, então, eu acho que é um momento grave, na realidade, na minha opinião, tá? O Marcos Mion, do tamanho dele, como apresentador que ele é, jamais poderia ter passado uma desinformação dessa, gente. Ele pode lá falar e pode falar que realmente, pô, o governo, o Brasil realmente. Não tô defendendo Lula não, tá, gente? Não é isso não. Ele pode falar, pô, o Brasil não investe tanto mesmo como um Japão, como uns Estados Unidos. Não adianta a gente ficar, ai, o Lula tá maravilhoso, ele colocou o reajuste do salário. Não, mas é uma coisa bem mais antiga, uma coisa histórica, entendeu? Isso é. O problema é que o Marcos Mion está vindo com dados, e os dados não são esses. Ele dar a opinião dele, ok, não tem problema nenhum. Todo mundo tem o direito a dar opinião, eu até concordo com ele. Pô, o Brasil não é um país que realmente se debruça em cima do esporte, como um Japão, uma China, uns Estados Unidos. Não é. Mas assim, ele dar informações erradas é muito feio para um apresentador do tamanho dele. Ele fica descredibilizado. Essa é a realidade. Fica descredibilizado porque tá errada. É fake news. E não pode fazer isso, entendeu? Agora, se ele quer dar opinião, criticar o governo, criticar isso, aquilo, beleza, ok, tá tudo bem, tranquilo. Todo mundo tem esse direito. Mas informação errada não dá, né? Imagina você, um apresentador de TV, estampar a capa de um dos principais portais de notícia falando que ele distorceu as informações e que foram informações erradas. Que vergonha, hein, Marcos Mion? Que vergonha. Bom, quero saber o seu comentário. O que vocês acham aqui dessa história toda envolvendo Marcos Mion? Dê seu comentário, dê seu like, eu volto no próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau.